Olá, meu nome é Fernando José Amâncio Rodrigues, eu sou professor de Direito Financeiro e Direito Tributário na FADIPA e nós estamos preparando algumas videoaulas para um projeto maior, que é o CIP, que nós temos com o intuito de preparar os alunos da FADIPA para a vida prática profissional e também para a área de concurso. Tá? Hoje nós vamos abordar a exceção de pré-executividade, ou como alguns doutrinadores entendem, como exceção de objeção. Tá? A exceção de pré-executividade, ela tem origem na doutrina brasileira. Alguns doutrinadores entendem que Pontes de Miranda, no ano de 1966, teria iniciado o raciocínio para o desenvolvimento doutrinário da exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, ela tem um uso muito restrito, ela se originou com um uso muito restrito. Tá? O principal requisito dela, a gente pode indicar que ela só pode ser utilizada dentro de uma execução já em andamento. Então, com isso, a gente conclui que ela não é uma ação específica. Tá? É uma forma de defesa, ela deve ser preparada, o que nós podemos chamar de uma petição simples, ou seja, não é uma petição inicial, uma petição que vai dar início a um processo, tá? Ou a algum incidente. Tá? Ela é feita então numa petição simples, ela é juntada ao processo, portanto, consequentemente, só para a gente distinguir, não é feita uma autuação dessa peça junto à execução que vocês queiram fazer alguma forma de defesa. Então, lembrando então que é um desenvolvimento doutrinário, hoje amplamente utilizado e aceito pela jurisprudência, tá? E como petição simples, não é petição inicial, onde vai ser endereçada ao juízo da execução, e aí agora a gente já fala sobre endereçamento da peça, vai ser direcionada ao juízo da execução. E as partes serão excipiente, né, aquele que propõe a peça, e o excepto, aquele que vai responder. Normalmente há uma inversão, né? Então, o excipiente era o réu, o executado, e o excepto é aquela pessoa que estava propondo, ou o autor, o exequente, na execução. Tá? Bom, a doutrina, como nós estamos falando que é um entendimento doutrinário e jurisprudencial, nós vamos então agora buscar, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os principais requisitos para essa peça. Tá? Adianto que não há unanimidade quanto a esses requisitos. Tá? É uma peça muito utilizada, porém, o âmbito de aplicação dela é muito divergente, principalmente na jurisprudência. Tá? Se vocês fizerem uma consulta, vocês vão perceberem que alguns temas são aceitos na jurisprudência e outros temas, o mesmo tema, em outras decisões, não serão aceitos. Tá? Bom, partindo então do princípio de que é uma peça, é uma forma de defesa que vai para dentro do processo de execução, nós teríamos então alguns requisitos básicos elencados por doutrina e jurisprudência. Tá? O primeiro requisito da exceção de pré, nós poderíamos indicar que seria quanto à matéria. Bom, a matéria que pode ser discutida na exceção de pré-executividade, ela está relacionada à matéria que deve ser conhecida de ofício pelo juiz. Bom, e aí agora vem a pergunta, quais são as matérias que devem ser conhecidas de ofício? E aí a legislação ela é bem ampla quanto a esse tema. O que não há divergência é que a matéria que deve ser conhecida de ofício são os pressupostos processuais e as condições da ação. A doutrina acaba que alarga um pouco essa matéria que deve ser conhecida de ofício, para incluir, por exemplo, a alegação de pagamento. Né?
não é uma matéria que deve ser conhecida de ofício, mas acaba que, como forma de defesa, ser uma forma de defesa e ser mais ágil para você demonstrar isso. A exceção de pré, ela, além da matéria ser matéria conhecida de ofício, há necessariamente que essa matéria, que essa alegação, ela deve ser provada, ela deve ter a documentação necessária para a prova dessa alegação, já no momento que você entra com a exceção de pré-executividade. Portanto, a exceção de pré-executividade, ela não permite um momento de dilação probatório. Ela não tem uma fase probatória. E isso é muito importante, porque faltando o requisito, caso você tenha que demonstrar no momento posterior a documentação que você pretende produzir, é uma forma de indeferimento da exceção de pré-executividade. Então, vamos lá. É uma forma de defesa, né, com uma petição simples sendo juntada à execução, a necessidade da execução já está em andamento e dois requisitos basicamente. Você precisa que a matéria seja conhecida de ofício e mais algumas que a jurisprudência pode indicar, como, por exemplo, o pagamento que já tenha sido realizado. Matéria conhecida de ofício e que essa matéria não demande um momento probatório posterior. Então, vamos supor que você queira alegar, por exemplo, falta de capacidade processual do exequente. Vejam, é um requisito que o juiz deve reconhecer de ofício e você demonstra isso de plano. Não tem necessidade de prova posterior. Não é? Vamos supor que você queira, que o recipiente queira demonstrar pagamento. Então, tudo bem. Você propõe a exceção de pré-executividade, demonstra os requisitos. Excelência, a matéria tratada pode ser veiculada por exceção de pré-executividade, tá? E não demanda prova posterior. Está aqui a prova do pagamento, certo? Pede, então, para que o juiz intime a outra parte. Vejam, como estão dentro de um procedimento, não há necessidade de citação. Vai só intimar a outra parte, o excepto, para que ele responda à exceção de pré-executividade. Tá? Como é um desenvolvimento jurisprudencial, doutrinário jurisprudencial, não há prazo, tá, para que seja um prazo fixo, para que seja proposta a exceção de pré-executividade, e também não há prazo para a resposta. Tá? Então, isso é um pouco nebuloso. Bom, para se utilizar o meio de defesa, você vai utilizar o meio de defesa enquanto tiver execução. Né? E para a resposta, e aí no caso quem estiver advogando para o excepto, normalmente os juízes têm fixado um prazo de 10 dias, às vezes até de 30 dias. Mas vejam que é um prazo judicial e não um prazo legal, tá? Com todas as suas consequências dessa diferenciação aí. Bom, um outro ponto que nós podemos destacar é que a exceção de pré-executividade, ela não depende de garantia do juízo. Inclusive, esse ponto foi um dos que levaram ao desenvolvimento do Instituto, porque, à época, a defesa na execução fiscal, ela estava carreada para os embargos à execução. E, à época, os embargos à execução dependiam de garantia. Posteriormente, nós tivemos diversas alterações processuais para mandar dizer que os embargos à execução não dependiam mais de garantia. Então, no momento que foi desenvolvida a ideia da exceção de pré-executividade, foi para que a pessoa que quisesse produzir uma defesa com matéria que o próprio juiz já deveria ter conhecido, ele não tinha necessidade de propor os embargos esses que à época, embargos à execução, que à época demandavam garantia, né, garantia integral do juiz para ele ser recebido. Então a pessoa, o recipiente, ia até o juiz e demonstrava facilmente o seu direito. Um direito
embasado numa matéria que o juiz já deveria ter conhecido de ofício. Tá? Então, a exceção de pré não precisa de garantia do juízo. Então, no final, você vai pedir ao juiz, então, que, no meu exemplo, por exemplo, que seja feito a extinção da execução em virtude de pagamento. E diversas outras matérias, dependendo do pedido, dependendo da fundamentação, vai refletir no pedido. Alguns pontos, é importante nós trazermos agora alguns pontos de divergência. Né? É divergente, por exemplo, na jurisprudência, a questão de discutir a legitimidade do executado. Então, algumas decisões têm admitido discutir legitimidade passiva do recipiente, e algumas decisões têm informado que a discussão da legitimidade, em algumas situações, demanda delação probatória, e se demandar provas posteriores, não será possível a exceção de pré-executividade. Um outro ponto é que o recipiente pode, na exceção de pré-executividade, pedir a condenação em honorários da outra parte, no caso de sucumbência. Né? Recentemente, a jurisprudência do STJ mandou dizer que não cabe condenação em honorários, tá? Na hipótese de extinção parcial da execução. Então, a gente ressalta isso aí, esse ponto, porque o ouvinte pode estar na posição de defesa do recipiente, então vamos pedir condenação em honorários. Mas, por outro lado, ele pode também estar promovendo a a defesa do excepto. Né? E lá ele pode tomar cuidado em alertar na sua resposta à exceção de pré-executividade que a condenação de honorários não pode ocorrer na hipótese de extinção parcial da execução. E vejam, o reflexo disso é muito importante, não é? Porque os honorários hoje vão impactar profundamente em todas as demandas. Né? Segundo Fred Didier, com o novo Código de Processo Civil, demandar hoje ficou mais caro, né? Principalmente com a questão bastante incisiva, correta, né? Quanto à condenação em honorários. Tanto que o STJ se preocupou com esse ponto na exceção de pré-executividade. Portanto, então, para encerrar, a gente destaca, então, que a exceção de pré-executividade, ela veio para um desenvolvimento doutrinário, jurisprudencial, ela tem um uso restrito como meio de defesa, lembrando, então, que a necessidade que a matéria a ser discutida deve ser conhecida de ofício pelo juiz, e mais alguns itens de matéria que poderiam ser utilizados ainda na exceção de pré. A matéria deve ser demonstrada documentalmente no momento que é peticionada a exceção de pré, portanto, não vai caber um outro momento de produção de provas. Tá? Não há necessidade de garantia do juízo. Vamos fazer o pedido correspondente ao fundamento, por exemplo, extinção da execução, nulidade do crédito e daí por diante, tá? E pedir para que o excepto seja intimado para apresentar defesa. Como é um procedimento rápido, como deve ser um procedimento rápido, então, logo depois da apresentação de defesa, o juiz, então, certamente proferirá sentença. Cabe lembrar apenas que dessa sentença, então, na sentença o juiz, então, definirá também os honorários, e jurisprudência recente determina que esses honorários a parte não será condenada se a extinção for parcial. Eu agradeço a todos e muito obrigado.